Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica e hoje é sobre Frankenstein de Guillermo del Toro. Filme produzido pela Netflix que estreou nos cinemas 2 semanas antes, né? Ele chega oficialmente na Netflix, se eu não me engano, dia 7 de novembro. Se eu tiver errado, eu vou me corrigir depois, mas eu tenho quase certeza que é isso. E aí, desde a semana passada, ele está em cartaz em alguns cinemas. Alguns poucos cinemas com poucos horários, mas está em cartaz. Fazia parte do acordo com o Del Toro, né? Pinóquio também teve um pouco disso. Geralmente eles fazem essas sessões com os filmes que eles confiam mais, os filmes de final de ano, filmes que vão para as premiações e tal. E Frankenstein com certeza estará no Oscar, mesmo que apenas nas categorias técnicas. Não acho que necessariamente seja um competidor absurdamente forte em outras categorias, mas acho que em categorias técnicas é presença garantida. Mas parando de enrolar, vamos falar sobre o filme. E aí eu preciso falar algumas coisas prévias, até para tirar um pouco o elefante da sala. Em primeiro lugar, eu nunca li Frankenstein, da Mary Shelley. O mais perto que eu cheguei do material original foi uma história em quadrinhos adaptada do material original. E como ela é adaptada, né, mudou a mídia, não é exatamente o livro da Mary Shelley. O livro em si da Mary Shelley eu nunca li. Porém, ele não é necessariamente um livro de terror, e eu sei disso. E muita gente defendendo o filme falou isso, né? Quando o filme começou a passar nos festivais, muita gente falou, não é um filme de terror. E essa foi uma parte da defesa, porque o livro ele tem elementos de terror, mas ele não é necessariamente um livro de terror. Eu não sei muito sobre pontos de vista, como que o livro faz essa construção, então não posso comentar se Del Toro foi fiel ou não. Não sei até que ponto ele foi, né? Essa adaptação é realmente rígida ou não. Mas o fato é que o caráter monstruoso do Frankenstein, ele é sim tratado como um monstro, ele tem esse lado, claro. Mas ele ser um monstro é muito por conta do filme do James Whale, lá da década de 30, porque ele saiu logo depois de Drácula, e aí ele foi encaixado nos monstros da Universal, né? Então ele entra ali pro hall dos monstros da Universal, junto com o Drácula, junto com a Múmia, junto com o Homem Invisível. Então, isso meio que carimba o Frankenstein como um monstro. Só que, pensando literariamente, isso não é tão real. Tanto que, no fim das contas, o filme de 1930, ele tem muito pouco do livro. Se você parar pra pensar, sabe? Essa ideia do monstro sendo caçado pela população com tochas na mão, que ficou tão forte, muito por conta desses filmes e de Frankenstein, não é um elemento do livro, sabe? Então, é importante falar isso para livrar um pouco essa ideia de que teremos um filme de terror, apesar de ser um filme de monstro, e a gente sabe que o Guillermo del Toro tem apreço por criaturas. E aí, falando sobre a história, né? Vamos acompanhar a história de Victor Frankenstein lutando contra a morte, né? Ele perde a mãe e aí ele decide que ele vai vencer a morte. Nesse processo para vencer a morte, culmina na criação do monstro, né? Na criação da criatura. E é uma criatura imortal que passa a perseguir ele por não conseguir morrer. Então tem ali uma questão de vingança meio gótica, que é muito particular do livro, que usa muito a ciência. E aí ele trabalha muito com essa dualidade entre sagrado e profano, entre divino e terreno, né? O que é monstruoso e o que é divino, até onde vai Deus, até onde vai o homem. É muito carregado nisso, né? O livro, ele tem até esse lado um pouco mais crítico, social, quando trata desses temas. E aqui é onde o Del Toro tá focado. Ele não tá focado em fazer um terror de criatura, apesar do passado dele, né? O que não muda em nada. E aí a gente pode, de fato, falar sobre a carreira do Guillermo Del Toro. Ele tem apreço por criaturas, mas não é necessariamente o grotesco que interessa a ele. É muito mais a relação do humano com o grotesco. Em vários filmes ele tem esse lado, né? O A Forma d'Água, por exemplo, que não é dos melhores filmes dele, mas que é o que o levou a vencer o Oscar, é um filme que também é um pouco sobre isso, né? A relação do humano com o grotesco, com o monstruoso. E aqui a gente tem isso. Não é... Por mais que e aí é uma preferência, não é necessariamente uma crítica. Eu prefiro o Guillermo Del Toro, que faz filmes mais soltos,
e que flerta com o absurdo de forma mais direta. Ou seja, eu gosto mais do Del Toro que faz Hellboy e Círculo de Fogo, por exemplo. Mas eu entendo que o caminho que ele quer levar a carreira dele vai muito mais para essa parada terrena de como o humano lida com o monstro fora de um contexto gigantesco, né? Fora de um escopo gigantesco. É uma parada que não que o escopo de Frankenstein não seja gigantesco, porque em termos de direção de arte, de construção de cenário, de construção de universo, ele é gigantesco. Mas o escopo da discussão não é tão gigantesco assim, né? A gente não tem duelos gigantescos, não tem cenas de ação de monstros gigantes, não tem nada disso, sabe? É muito mais nessa intimidade que as coisas acontecem. E aí ele vai por esse caminho já tem algum tempo, né? Ele faz o Colina Escarlate, ele faz o Própria Forma d'Água, ele faz o Beco do Pesadelo, que aí eu acho que é um ponto baixíssimo da carreira dele. Ele faz agora o Frankenstein. E aí nesse meio tempo ele também vai para Pinóquio, que também tem um pouco. Tem ali um elemento, né, de criatura, a relação entre o humano, o terreno e a fantasia, mais para fantasia do que para o grotesco nesse caso, né? E ele falou já numa entrevista recente que o próximo projeto dele que ele está pensando é uma adaptação de Fantasma da Ópera, ou seja, indo muito mais para o livro, novamente, do que para o que já foi feito, mas a gente percebe que existe aqui um caminho que ele está fazendo. Provavelmente esses livros ele leu na infância, na adolescência dele, são histórias que marcaram ele, que fizeram parte da construção dele como pessoa, e agora ele quer transformar isso em filme, justamente trazendo para a forma como ele enxerga o mundo. E aí, dito isso, fiz uma longa explanação sobre o Del Toro, que fala muito mais sobre ele do que sobre Frankenstein em si, mas é porque esse Frankenstein é muito dele. Claro, tem muito do livro, mas é muito dele, principalmente no que ele escolhe falar. Eu poderia aqui ficar falando, dividindo, separando coisas, né? Tipo, falar que a direção de arte é maravilhosa, porque falar que a fotografia tem coisas interessantes, porque tem. Mas é muito mais sobre o todo que ele quer construir, né? Sobre a construção de um universo em si. E aí tem o coração do Del Toro tá ali e a gente consegue sentir isso. Como? É o que eu falei, eu não sei se existe uma divisão de pontos de vista no livro, por exemplo. Mas aqui existe uma divisão de pontos de vista, falando especificamente sobre o filme, que faz com que o filme seja, de certa forma, sobre construir empatia para com o monstro. Então, é muito Del Toro isso, porque essa parada de não só criar o monstro, mas também enxergar o monstro como algo que faz parte desse mundo e que, de certa forma, é até mais humano do que os próprios seres humanos. É uma discussão clichê? É uma discussão clichê. Essa parada de que o ser humano é seu próprio vilão por conta da violência e tudo mais, já foi tratada em bilhões, zilhões de filmes, séries e livros, né? De The Walking Dead a, sei lá, qualquer outra coisa do tipo. Mas esse é o ponto central, né? A violência do ser humano, é como o ser humano lida com o diferente que está à sua volta. E ele gosta muito de falar sobre o diferente, sobre o grotesco, sobre essas coisas que estão à margem da sociedade. E não só falar. Ele quer que o que está grotesco seja trazido para o foco, seja puxado para o centro da história e seja puxado de forma empática. Então, por mais que exista esses dois lados e a gente primeiro recebe a construção do monstro como um monstro, mesmo antes dele assumir a história para ele, dele tomar a história para ele não é puramente um monstro. Aqui, por exemplo, nessa primeira parte do filme, ele é dividido em duas partes de fato, né? Na primeira parte é quase um filme sobre paternidade, de ciclos de paternidade, né? De quanto mais quebrado é o pai, mais quebrado será o filho. Então é um pouco isso, né? O Victor Frankenstein é criado de forma escrota por um pai babaca e ele se torna um pai babaca quando ele cria a criatura. Então, e aí a gente vai, já ali a gente já está enxergando isso. Por mais que o Victor Frankenstein esteja contando a história e ele seja um narrador, a imagem nunca permite que ele seja um narrador confiável. A imagem, desde o início, está direcionando para esse lado empático, que é muito do Del Toro, sabe? E aí eu acho que o filme consegue fazer coisas interessantes. Por mais que ele seja, talvez, um dos filmes mais básicos do Del Toro,
podemos dizer assim, porque eu digo básico na forma como ele constrói de fato essa mise-en-scène. Ele tá muito concentrado em planos. A construção dos planos é muito simples, não tem nada. Ele não busca nenhum excesso, ele se prende ali numa caixinha de certa forma que às vezes escapa, né? Quando em momentos chave, né? No momento da criação do monstro em si, é um momento interessante. Mas ele fica um pouco preso, ele tá meio preso, eu senti, em termos de direção. E também tem um elemento didático que me pega um pouco. Não é nível Christopher Nolan, mas em vários momentos ele coloca frases em que ele expõe isso que ele vai construir. Então, tipo assim, o ser humano é seu maior vilão. Ele não fala isso, mas ele praticamente fala. Ele bota um personagem para falar algo muito parecido, para deixar claro o que ele está construindo, sobre o que ele quer falar. E aí isso torna o filme um pouco preso, um pouco mecânico demais. Tanto que lá no começo, nos primeiros 30 minutos, o filme demorou muito para me pegar. Ele estava bem, bem cansativo, ele não parecia que as peças estavam encaixadas. Quando, de fato, a gente se aprofunda um pouco mais na história do Victor Frankenstein, quando entram os outros personagens, a Elizabeth, o irmão dele, e posteriormente a criatura, o filme melhora e melhora muito. Eu acho que o Del Toro consegue encontrar bem mais formas de trazer para tela as discussões que ele queria fazer, que eu acho que é o ponto forte do filme. Porque senão, é isso, ele é apenas esse filme mecânico, contido e didático. E a primeira parte é absolutamente didática. Então, é cansativa, de fato. E aí, quando ele consegue encontrar espaço para falar sobre sagrado e profano, sobre divino e terreno, sobre humano e grotesco, quando ele encontra espaço para falar sobre paternidade, para concluir esse ciclo. E aí, é claro, né, a primeira parte, por mais que ela seja chata em diversos momentos, ela é importante, porque ela é o começo desse ciclo. Não tô falando que ela não deveria existir, ou que ela tem que ser corrida, não. O ritmo do filme, depois que ele engata, é um ritmo muito bom. Apesar de ser um filme longo, tem 2 horas e meia de duração. O ritmo, a partir de certo momento, ele funciona. Mas justamente quando ele consegue traçar essas discussões de forma mais interessante. E aí ele vai falar sobre paternidade, e eventualmente depois ele vai concluir a ideia da empatia pelo monstro. Então eu gosto de como ele consegue mergulhar nesses conceitos. Muitos deles, conceitos repetidos dentro da sua carreira, conceitos que já são reconhecíveis dentro da carreira do Del Toro. Então faz com que Frankenstein seja até uma escolha muito óbvia. Depois que você assiste o filme e fala, cara, era óbvio que o Del Toro iria querer adaptar esse filme para o cinema. Porque tem muito da cara dele ali. Só que ele fica um pouco nesse lado, sabe? É um filme contido, mas que mergulha bem nas suas ideias. Então, pra mim, ele tá ali no meio termo. A nota é 3,5 de 5. É um filme legal, vale que você assista. Se você ainda tiver como assistir no cinema, vai assistir no cinema, porque o som do filme é absurdo, a imagem do filme é absurda, a direção de arte do filme é absurda. Mas, caso você não consiga, ele vai chegar na Netflix muito em breve para você assistir e se deliciar com um pedacinho do Del Toro. Muito... A cada filme que o Del Toro faz, eu sinto que ele coloca um pouquinho, um pedacinho dele ali. Então, por maior que seja o escopo, ainda tem uma parada pessoal. E eu acho que, no fim das contas, o que faz com que, sei lá, eu não dê 3 para Frankenstein, e sim 3,5, é justamente sentir que tem um pouquinho ali do Del Toro, tem esse coração do Del Toro ali dentro. É o que faz com que não seja uma adaptação genérica. Porque adaptações fiéis de Frankenstein outras pessoas já fizeram. Mas não com esse olhar empático com o grotesco que é muito particular do Del Toro. Então, é isso. Até a próxima. Valeu!